Na aula de português de hoje, nós vamos trabalhar duas atividades, uma no livro Ler e Escrever, página 161, e uma na apostila Aprender Sempre. Então, vamos começar pelo livro Ler e Escrever, página 61. Nessa página, são atividades habituais, que são atividades de leitura. É uma leitura compartilhada. Leia com seus colegas e professor. Pandora, mitologia grega. Então, aqui é uma lenda, né, da mitologia grega, Pandora. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse texto aqui não é um texto tão fácil. Ele é um pouquinho mais difícil, né? Porque tem alguns termos. Então, antes de eu fazer a leitura, eu vou dar uma explicadinha nessa lenda para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Então, antigamente, né? Lá na Grécia antiga, eu já falei para vocês que no mundo antigo eles não acreditavam que existia um Deus só. Eles acreditavam que existiam vários deuses. Então tinham vários deuses. O Zeus era, como que se diz? Era o que estava acima de todos. Mas tinha o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da beleza. Tinha vários deuses, né? E aí, segundo conta a história, essa lenda vem para explicar a existência das coisas ruins que tem no mundo. Então, é uma forma que na época os gregos encontraram de justificar por que existe tanta maldade no mundo, a fome, a miséria, a tristeza. Então, seria uma lenda tentando explicar o porquê que existe essas coisas negativas assim no mundo, né? Então, como é que é? Eu vou fazer um resumo da história e depois eu leio para vocês entenderem, né? Então, a história começa com Zeus, Prometeu e Epitemeu. Deixa eu ver se é isso. Epimeteu. Falei errado, Epimeteu. Então, é assim, ó. No comecinho lá de tudo, né? Prometeu e Epimeteu, que eram dois irmãos, juraram lealdade aos Zeus. Então, eles juraram que seriam bem leais a Zeus. Desculpa. E dessa maneira, os irmãos sempre tiveram ao lado do deus grego, durante uma guerra que foi travada contra os titãs. E sendo assim, como eles eram leais, o Zeus permitiu que eles criassem as primeiras criaturas vivas que iriam viver no planeta. Então, o Epimeteu, ele criou os animais, né? E o Prometeu, quer dizer, ele demorou para cumprir sua missão. O Prometeu ficou responsável por criar os humanos, né? Só que ele demorou para cumprir sua missão. E quando ele terminou de moldar o homem de barro e da água, não havia mais proteção para o restante da humanidade, porque eles tinham que criar. Por exemplo, Epimeteu, ele criou os animais e ele tinha que criar as habilidades especiais de cada um e a proteção para eles. Só que como Prometeu demorou para criar, né, não havia proteção para o restante da humanidade. Aí, o que aconteceu? Por causa disso, o Prometeu pediu então que Zeus oferecesse o fogo dos deuses para os homens, que os homens conseguissem controlar o fogo. Só que o Zeus não aceitou, ele recusou a proposta. E aí Prometeu, mesmo ouvindo que não era para fazer, foi lá e continuou com o plano e roubou o fogo. Aí o Zeus ficou muito bravo, sabe? Em razão do roubo, ele ficou muito bravo. E diz aqui, não fala na nossa história, mas dizem que ele amarrou Prometeu em uma montanha, onde todo dia ele era atacado por uma águia. E a águia comia o seu fígado, só que o fígado dele voltava a crescer de noite. Então, como o Zeus estava muito bravo, queria se vingar, né? Ele achou necessário, então, também punir os homens. Aí entra aqui na nossa parte da história, né? Aí o que aconteceu? Zeus, então, resolveu criar a primeira mulher, que era Pandora, que não existia. Então, aqui nessa mitologia grega, nessa lenda grega, é praticamente como surgiu o mundo, né? E como surgiu os males do mundo, né? Então, aí o que aconteceu?
Zeus criou a primeira mulher, que foi a Pandora, e deu dons especiais, né? Vários deuses deram dons especiais para essa mulher. Só que os dons eram ela era mentirosa, então eram dons com personalidade dissimulada, né, e perigosa. E aí, o que o Zeus fez? Depois que ele criou a Pandora, ele enviou essa mulher para se casar com Epimeteu, que é o irmão do Prometeu. E junto com a esposa, né, com a Pandora, ele mandou uma caixa. Dentro dessa caixa tinha todos esses males aí, vários males. Só que o Epimeteu não sabia o que a caixa tinha dentro. Só que ele recebeu a orientação que ele nunca deveria abri-la. Então o irmão dele, o Prometeu, falou: você nunca abra essa caixa, que foi chamada de caixa de Pandora. E aí também na nossa história não conta, mas dizem que então ele colocou algumas gralhas, sabe? Para cuidar dessa caixa, para que ninguém nunca abrisse. Só que a Pandora, muito curiosa, né? E ela era muito gananciosa e ela tinha alguns aspectos ruins, né? O que ela fez? Ela enganou o Epimeteu e abriu a caixa. E aí, quando ela abriu a caixa, saíram dali tudo essas coisas ruins: a inveja, o ódio, a dor, a doença, a fome, a pobreza, a guerra, a morte. E no final da lenda, então, alguns dizem que ela assustou e ela fechou a caixa. Mas, então, alguns dizem que uma coisa ficou lá dentro. E a coisa que ficou lá dentro ficava gritando, suplicando pela liberdade. Aí o casal, né, o Epimeteu e a Pandora, decidiu abri-la novamente, porque acreditavam que nada mais poderia ser pior do que tudo que já havia escapado, né? E aí viram que o que restava lá dentro era a esperança. Então, dessa forma, além de liberar a dor e o sofrimento do mundo, dizem, algumas pessoas, né, que contam essa lenda, diz que Pandora também liberou a esperança, que permitia enfrentar cada um dos males. Então, dizem que até por isso que tem aquela frase assim: a esperança é a última que morre. Mas outras pessoas que contam essa lenda garantem que a caixa da Pandora não foi aberta uma segunda vez e que a esperança continua lá guardada, tá bom? Então, essa é a lenda de Pandora. Agora nós vamos ler então aqui, como está aqui no nosso texto, né? Pandora, mitologia grega. Num tempo distante, os homens dominaram a dádiva do fogo, graças a Prometeu, tornando melhor a vida na terra. Mas diante daquela afronta, a ira de Zeus não teve limites, e ele resolveu então punir os homens. Ordenou a Hefesto que moldasse uma mulher de barro, tão linda quanto uma verdadeira deusa, que lhe desse voz e movimento e que seus olhos inspirassem um encanto divino. A deusa Atena teceu-lhe uma belíssima roupa. As 3 graças a cobriram com joias e as horas a coroaram com uma tiara de perfumadas flores brancas. Por isso a jovem recebeu o nome de Pandora, que em grego significa todas as dádivas. No dia seguinte, Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou a Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a mulher de barro passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Feito isso, Zeus ordenou a Hermes que entregassem a mulher de presente a Epimeteu, irmão de Prometeu, um homem ingênuo e lento de raciocínio. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu havia lhe recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora viu uma ânfora muito bem lacrada, e assim que se aproximou dela, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher de barro aumentava, e não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir o jarro proibido. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor, e do interior da ânfora saíram monstros horríveis,
o mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura e muitos outros espíritos maléficos. Então agora, de acordo com o texto lido, vocês vão copiar as perguntas no caderno e vão responder. Primeiro, quem resolveu punir os homens e por quê? Então vocês vão lembrar. Quem resolveu punir os homens? Quem que era o Deus acima de todos, né? Era o Zeus, né? E por quê? O que que aconteceu que fez com que ele ficasse tão bravo e quisesse punir os homens? Foi um desacordo aí que ele teve com o Prometeu, né? Qual foi a punição escolhida? O que que ele resolveu? Como é que ele resolveu punir esses homens, né? 3. A quem Hermes, filho de Zeus, deveria entregar Pandora? E por quê? Para quem que ele foi entregar? E deu certo o plano de Zeus? Ele conseguiu se vingar dos homens, né, de todos? Então, vocês vão pensar aí e responder. Então, essa é a atividade de hoje do Ler e Escrever.